Olá, meu nome é Guilherme, eu estudo Administração Pública na Unicamp de Limeira e hoje eu vim falar um pouco sobre ciência comportamental e as suas aplicações, né, os seus insights colocados no setor público. Primeiramente, eu gostaria de trazer o que estuda a ciência comportamental. A ciência comportamental, ela vem do ramo da economia comportamental, que vem reconhecer a existência de tomadas de decisões por parte dos indivíduos de forma irracional, que traz basicamente uma crítica contra a economia clássica, que afirma que todas as decisões e todas as ações de um indivíduo dentro de um mercado é tomado de forma racional, pela sua racionalidade objetiva, maximizando sempre seus lucros. Sua otimização, basicamente. Entretanto, né, nós temos a concepção dentro da ciência comportamental de que não. Nós temos, sim, decisões irracionais e aí a economia comportamental, junto, né, dentro da ciência comportamental, busca entender o que os influencia. E aí, dentro desse contexto, nós temos Tyler e Susten, que são os pais da teoria dos nuts. Nuts são a teoria que vem trazer a questão da arquitetura das escolhas. Mas vamos lá. O que são os nuts? Nut seria uma cutucada, né? Traduzindo para o português, expressão cutucada, que são pequenas mudanças no contexto na qual um indivíduo está inserido, para que isso influencie a tomada da decisão desse indivíduo. Então, os nuts, eles vão influenciar o comportamento, a maneira como as escolhas são apresentadas no ambiente. Muda-se o designer das alternativas. E aí, assim, a gente pode ver, pode-se observar a questão da importância da ciência comportamental, porque ao mudar o designer de serviços, de informações, você consegue induzir a tomada de decisão desses indivíduos presentes nesse contexto. Nisso, a ciência comportamental traz a relação de dois sistemas que o homem tem, né, que o ser humano tem, que é o sistema automático e o sistema reflexivo, que traz a concepção de que no sistema reflexivo nós tomamos decisões mais racionais, nós refletimos sobre uma determinada ação, nós refletimos sobre determinada situação. E já no automático, é um sistema na qual a gente já tem algumas coisas já pré-estabelecidas, que nós não pensamos muito quando nós estamos sob o controle desse sistema, porque os autores trazem a questão de que esses dois sistemas estão em embate nas nossas tomadas de decisões. E nisso, dependendo de qual sistema está atuante no momento, vai depender da tomada da nossa decisão, porque se for do automático, a gente pode tomar uma decisão repentina sem ao menos ter refletido sobre aquilo. Em cima disso, vem a teoria dos nuts, que vem falar que é necessário uma estratégia, né? Você tem que entender o que você quer modificar no comportamento daquele indivíduo e, em seguida, você vai ter que identificar qual nudge, né? Qual cutucada vai ser a que você deseja colocar naquele ambiente para que uma dimensão seja mudada. Então, assim, temos 4 dimensões diferentes em que os nuts podem ser aplicados. Por exemplo, na primeira dimensão, você pode aumentar o controle, o autocontrole do indivíduo, ou ativar um comportamento desejado. Então, você está estimulando ele a tomar um posicionamento diante de uma situação. Ou você pode impor alguma coisa externa, que já essa é a segunda dimensão, que é você colocar elementos externos que imponham uma condição para ele, ou mesmo induzir que ele mesmo ponha para si mesmo uma imposição. O terceiro é a questão da atenção e desatenção. Você pode colocar elementos no ambiente, no contexto onde o indivíduo está inserido, para que a atenção dele em determinado aspecto seja chamada mais, seja intensificada, ou, ao mesmo tempo, uma desatenção. Então, não levar em conta algumas coisas, ou você induzir mesmo para que ele não tenha tanta atenção em determinado aspecto. O quarta dimensão é o encorajamento ou desencorajamento, que é você estimular que ele faça alguma coisa ou mesmo desencorajar, não faça isso. A estratégia do nudge, ele é eficiente porque em muitas das vezes, em muitas aplicações, por exemplo, no setor público, que é o qual a gente vai tratar aqui, é benéfico porque não é necessário aí ter que instituir normas, leis, obrigações, todo um aparato normativo para que o indivíduo faça alguma coisa. Você não tem que obrigá-lo, punir. Você consegue moldar situações e fazer com que aquele indivíduo tome a decisão que você deseja enquanto governo.
Nisso, para se montar uma estratégia, é necessário se mapear um contexto, você seleciona o nudge, ou seja, você seleciona qual a dimensão que você quer favorecer naquele ambiente. Nesse momento, você vai identificar em qual área esses nudges podem ser aplicados e, então, experimentar, né? Fazer a experimentação, interagir e mensurar o impacto. Posteriormente, você tem as ciências comportamentais, né? Posteriormente, não, desculpa. As ciências comportamentais no setor público, ela já tem tomado espaço no contexto internacional por diversas iniciativas. O Reino Unido é considerado um dos pioneiros. O Banco Mundial já teve, sim, em 2015, a explicitação da necessidade de se debater a questão do comportamento, né? A ONU também já se instituiu um grupo para assessoria do secretário-geral para que tenha insights comportamentais que possam beneficiar a Agenda 2030. Assim como a OCDE, já em 2017, já compeliu mais de 159 casos em 23 países, no quais foram já aplicados a questão da ciência comportamental. O que nos traz a ver a relevância desse assunto no contexto internacional e agora, nesse momento, como está sendo tratado no Brasil. No Brasil, a gente tem algumas poucas iniciativas, não são muitas ainda, não é um campo diverso, não é um campo amplo, mas já se tem. E eu gostaria de explicitar uma iniciativa que é o do governo federal, o Genova, do laboratório do governo federal, que é uma ferramenta que ele vai trazer uma incorporação dos insights, né, é uma ferramenta que vai te ajudar a entender os insights que já estão sendo feitos no campo internacional, em outras iniciativas, para que na hora do governo brasileiro, que é essa ferramenta para o governo brasileiro, para que ele já tenha uma noção. O Simplesmente funciona trazendo 12 aspectos chaves importantes de aspectos comportamentais já debatidos em outras ferramentas, em outras metodologias internacionais que o pessoal do Genova quis trazer para o Brasil, que são questões de simplificação, incentivo, mensageiro, lembretes, entre outros, que formam a palavra simplesmente. A dinâmica trazida aqui para ser debatida é uma dinâmica de que você tem que entender a sua referência, então, como a ferramenta é usada, né? Você tem 4 cartas. A vermelha é o momento de você entender a sua referência. Então, aonde eu estou? Qual é o meu problema? Os insights. O que esse problema tem gerado? Em seguida, você vai atrás dos exemplos. Nesse momento, é o momento primordial, que você vai tentar entender exemplos que já podem ter sido aplicados nesse problema que você está olhando. E depois as aplicações. Então, o que eu tenho que aplicar sobre essa situação? A proposta de valor é salientar, né, esses elementos mais robustos e já identificados pela teoria comportamental, né, que são essas iniciais, que formam cada uma situação, e isso vai ajudar a refinar a compreensão das políticas públicas e dos desafios para se analisar esse serviço, para se otimizar. As regras é que se faça primeiro os insights de referência e de insights e depois exemplos e aplicações. Nesse momento, eu trouxe para vocês um exemplo da simplificação. Aqui ele traz na referência o contexto da administração pública, né, dos grandes processos burocráticos, da ineficiência. O que nos acarreta nos insights uma dificuldade de conseguir encontrar informações, dos próprios cidadãos não conseguirem ter acesso a isso e impossibilitar de receber um serviço. E aí, nisso, a gente traz alguns exemplos. Será que a gente já tem alguma iniciativa que já busca solucionar isso? Aqui traz a declaração do imposto de renda, que já é automatizada, já tem todo um insight comportamental de que é muito mais fácil a forma de se olhar, é muito mais intuitivo. Que aí vem as aplicações. O que eles fizeram? Eles reduziram procedimentos desnecessários, o preenchimento do formulário agora é automático, quase automático por si só. Ele tem uma presença uma análise eventual de presença de dificuldades necessárias, e ele tornou a comunicação mais direta e intuitiva, o que acarretou em maiores contribuições. E isso, sim, é uma cutucada, vamos dizer assim, é um nudge que você conseguiu moldar e deixar mais simples, mais filtradas as informações que chegam ao consumidor. Tá, né? A ferramenta simplesmente ainda está em debate, ainda tem sido pouco amplo, tem sido divulgado, mas ainda não tem tanta aplicação. Nesse momento, eu quero trazer um pouco sobre quais são os desafios, né? Os próprios pais da teoria do nudge, eles trazem que essa influência ela pode constituir uma manipulação do cidadão.
e que nesse momento, né, o governo, né, as instituições, nós temos que ter uma atenção na publicidade, na publicização dessas intenções da aplicação da ciência comportamental, para que não venha subverter a ideia da democracia, né? Porque se a gente manipula os indivíduos para fazer determinadas ações, a gente não está dando a livre escolha de fazer aquilo, né? Então, até que ponto a ciência comportamental pode ser aplicada? Bem, eu busquei trazer de forma ampla, passei um pouquinho rápido, peço desculpas, mas é porque tem muitas coisas. Essa foi os meus 3 trabalhos que eu usei de referência, né, da Juliana, do Antônio Claret Campos Filho, que ele é o da INAP, né, da ferramenta Simplesmente, e a Natália Costa é a que traz essa concepção dos desafios, né, da abordagem regulatória e de geradas pelo NUTS. Agradeço muito e qualquer dúvida, estamos à disposição.